bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Glória a Deus em ter você comigo aqui hoje. Já deixa o seu like, se inscreve, comenta no final do vídeo me falando o que você achou dessa palavra, dando sua opinião, testemunho, o que for, mas deixa seu comentário. Compartilha com seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo que precisa ouvir essa palavra. Tenho certeza que vai tocar a vida dele. Então, me segue também lá no Instagram, que eu posto palavras lá também, de uma forma mais curta, uma forma mais direta. E segue o editor também, tá fazendo um trabalho fantástico aqui no canal. Então, bora pra palavra. E o tema da palavra de hoje é um tema muito forte, um tema que desafia, um tema que confronta, que é aprendendo a perdoar. Não sei se você sabe, se você já reparou na sua leitura, mas uma coisa que Jesus fala muito é sobre o perdão, sobre perdoar o próximo, perdoar um irmão, sobre perdoar para ser perdoado pelo Pai. Então, perdão é um tema muito importante da gente conversar. É um tema muito importante sobre a gente destrinchar, entender como devemos perdoar, entender o porquê devemos perdoar, por mais que a gente traga um senso de justiça, de falar, não, essa pessoa não merece o perdão. A Bíblia vai mostrar o contrário, que na verdade a gente deve perdoar, a gente deve fazer uma caminhada com Cristo, perdoando o próximo, pois assim seremos perdoados pelo Pai. Então você me pergunta, Rodrigo, por que eu devo perdoar? Então já pega a sua Bíblia, a minha tá aqui, ó, pega a sua, e abre em Mateus capítulo 6, versículo 14, que Jesus fala o seguinte: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E depois a gente avança para Mateus capítulo 18, versículo 21, que fala da parábola do servo impiedoso. Em resumo, essa parábola é o seguinte: um servo devia ao seu senhor e o senhor perdoa essa dívida. Ele derrama o perdão. O servo clama e o Senhor perdoa. Só que esse servo também tinha um servo que devia para ele. E nesse mesmo contexto, esse conservo pediu perdão para o servo, falando, por favor, me perdoa, vou pagar sua dívida. Ele falou, não é assim que o bonde toca, não vou te perdoar não vou perdoar sua dívida. Então, quando o Senhor descobre disso, ele fala assim no versículo 32. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então, pessoal, a gente entende claramente que não perdoar é pecar. Se você vive uma vida onde você não perdoa, você está sim em pecado. Se tem alguém na sua vida que você ainda não perdoa essa pessoa, você está em pecado. E Jesus é muito claro, se a gente não perdoa, o Pai também não nos perdoará. Isso é muito forte e a gente deve levar com mais seriedade, que se a gente não derrama o perdão sobre a vida dos outros, sobre a nossa também não será perdoado. E o quanto a gente erra com Deus, quantas vezes a gente erra com Cristo e Ele nos perdoa. Então será que o próximo, nosso irmão, um desconhecido, até nosso inimigo, não merece o perdão? Trago essa reflexão aqui para vocês. Então você de novo, com muita curiosidade, me pergunta, Rodrigão, mas tem um limite para o quanto eu devo perdoar alguém? Será que se eu perdoar a pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 7 vezes, eu tô sendo trouxa? Eu não quero ser trouxa, Rodrigão. Eu quero perdoar, mas não quero que me façam de trouxa. Também não quero. Não gosto. Eu não gosto de ser feito de trouxa. Não gosto. Mas aí Jesus fala o seguinte, que Pedro pergunta para ele, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus fala o seguinte, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus está falando aqui de forma bem prática é que não existe um limite para o perdão. Perdoar alguém não significa que você vai ir lá e ser trouxa. Perdoar alguém, por exemplo, alguém te dá um golpe. Aí você vai lá, perdoa a pessoa. Não quer dizer que você vai lá e vai cair no mesmo golpe, vai emprestar dinheiro de novo para a pessoa. Não quer dizer isso. Mas você tem que liberar um perdão sobre seu coração. Que você não vai mais olhar com ódio sobre a vida dessa pessoa. Nossa, tá aí a pessoa que me traiu. Tá aí a pessoa que eu não perdoo. Não, você derrama o perdão. Mesmo se essa pessoa errar, 70 vezes você derrama esse perdão. Porque para graça não existe um limite de perdão. Na palavra não fala, ó, se você pecar 100 vezes, acabou, não tem um limite. Não, a graça é ilimitada. Então seu perdão também deve ser. Mas de novo,
Isso não significa que é pra você ser o bobão, o bobo da corte, o cara que é feito de trouxa, de otário, não é nada disso. Mas você deve perdoar sem limites. E você de novo, com mais curiosidade, querendo saber mais da palavra. Rodrigo, eu quero saber mais, quero saber mais. O que acontece se eu não perdoar, se tem alguém que eu ainda não perdoei? O que acontece durante a minha caminhada? Eu vou te dizer isso com muito temor, com base no meu testemunho, com base no testemunho de outras pessoas também. Se você não libera o perdão, se tem alguém na sua vida que você ainda não liberou perdão, você vai ficar travado. Você vai querer acessar mais de Deus, você vai querer fluir em dons, você vai querer ter uma ação do Espírito Santo sobre sua vida, você vai falar, pai, eu quero mais, você vai ficar travado. Vai passar a semana, vai passar o mês, vai passar o semestre, o ano, você vai falar, caraca, eu não tô conseguindo avançar, eu não tô conseguindo ir para um íntimo mais profundo com Deus. Isso porque, de novo, você está em pecado, porque você não liberou perdão. Porque estar em pecado é como qualquer outro. Estar em pecado porque você não perdoou é o mesmo que estar em pecado sexual. É o mesmo que você estar preso em pornografia. Talvez num sentido espiritual diferente, mas a ideia é a mesma. Você está preso num pecado e você não consegue avançar porque você não liberou perdão. E só assim você vai poder avançar. Só assim você vai conseguir fluir. Mas enquanto você não perdoa, você vai sentir que tem algo te prendendo, que tem algo te levando para trás. Porque o não perdoar significa sim que você está olhando para trás, que você está olhando para o erro daquela pessoa. Ah, mas Rodrigo, aquela pessoa não se arrepende. Você não está perdoando por ela, você está perdoando por si. Se aquela pessoa não se arrepende, declare em oração, fale, pai, eu perdoo essa pessoa. Essa pessoa não se arrepende, mas eu perdoo ela. Ou se você quiser dar um passo de fé ainda maior, chega na pessoa e fala, ó, Jesus me perdoa 1000 vezes. E assim eu te perdoo também, mesmo você não tendo vista de nada do que você fez de mal. Mesmo você achando que você tá certíssimo, eu te perdoo. E assim você vai seguir. Assim, essa marca vai ficar no passado e você nunca mais vai precisar olhar pra ela. Nunca mais. Você estará livre do que aquela pessoa te fez. Mas é só liberando perdão. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não sei aonde te feriram, onde te machucaram. Mas você precisa liberar perdão. Você precisa deixar isso pra trás. Cristo não olha pro seu passado, porque ele já passou. Ele olha pro seu presente. Ele quer que você avance pro seu futuro, que já tá escrito. Mas você não vai conseguir avançar pro seu futuro, que ele escreveu, se você não seguir o que ele manda. Então perdoe, por mais difícil que seja. Faça pela sua relação com Cristo. Não é pela pessoa, é por você. É por amor a si mesmo. Fala, cara, eu mereço seguir minha vida sem olhar para o passado, sem estar preso a esse mal que me fizeram. Então eu libero perdão, por mais difícil que seja. E hoje foi uma palavra mais emotiva. Para finalizar, vou falar um versículo que está em Efésios 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. De novo, eu não sei qual mal te fizeram, não sei o quão profundo foi essa ferida, por quanto tempo durou, mas seja livre e liberto em Cristo. Você aprendeu a perdoar com Ele, porque o mesmo Espírito Santo que habitava nele hoje habita em você. Então você é sim capaz de perdoar, você é sim capaz de ser livre. Então liberte-se, seja livre em Cristo e perdoe, porque você foi muito perdoado por Cristo. Então é isso, meus irmãos. De novo, se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Se você precisar, pode me buscar no Instagram, pode falar, Rodrigão, tá difícil, eu quero perdoar tal pessoa por isso. Eu vou te escutar, a gente vai conversar, vou orar pela sua vida. O que precisar fazer, se demorar um mês, a gente passa um mês ali conversando, mas vamos perdoar, pessoal. Vamos vencer o pecado e vamos viver uma vida digna a Ele, para Ele. Então é isso, meus irmãos. Um abração, compartilhem o vídeo, fiquem com Deus.